Nos acompanham pelo JMD, falo ao vivo com a secretária Adriana Facco, ela que vai trazer para a gente alguns detalhes, algumas informações da pasta nesta manhã de sexta-feira, dia 28, aqui para os nossos web seguidores da plataforma. Secretária, um bom dia, seja bem-vinda ao JMD nesta manhã fria e de tempo encoberto aqui em Tupaciretã. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando e nos ouvindo, né? Secretária, nós tivemos agora recentemente, nós vamos falar hoje até para poder explicar para o público, vamos trazer algumas questões da pasta já para esse próximo semestre, vamos falar sobre os últimos eventos e também sobre o decreto 6999, que traz aí um alerta, né, para as contas públicas do município de Tupanciretã. Para quem nos acompanha nesse momento, agora 10 horas e 31 minutos, e já temos um alerta de frio intenso aqui pelo IMET em Tupanciretã e também para a nossa região aqui da cidade, né? A secretária vai se desdobrando lá, né? O pessoal vem chegando e a entrevista vai acontecendo ao mesmo tempo. Secretária, vamos falar um pouco dos eventos, esses últimos agora que tivemos. Alguns deles adiados em questão do clima, da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, mas neste fim de semana, então, conseguimos trazer, né, novamente o sorteio do IPTU premiado, algumas ações como o feirão de oportunidades. Por gentileza, fazer um resumo para a gente sobre esses eventos da administração municipal. Isso, né, Jefferson? A gente tinha uma programação desde o início do ano organizada, né? Toda essa questão de um trabalho tanto da Secretaria da Fazenda quanto da Secretaria de Desenvolvimento para esse feirão, para a questão do empreendedorismo, para a questão de fomento às empresas. Teve um evento até que a gente cancelou, que seria uma palestra show, né, de empreendedorismo e carreiras no interior com a Marianita, até para economizar, né? E a gente está mantendo os eventos que são de muito baixo custo ou quase nenhum, né? E o feirão é um desses. Então, a gente aconteceu no domingo agora, né? A gente conseguiu fazer, graças a Deus, o tempo ajudou. Até no final do evento, a gente achou que a chuva ia nos pegar, mas foi tranquilo, né? A gente conseguiu realizar, então, esse feirão. Esse feirão aqui, o intuito existem vagas de emprego no município, e existem pessoas procurando emprego. Então, a gente criou esse evento para aproximar as empresas de quem está precisando de trabalho. E no ano passado já foi feito, já houve, teve um dia sobre isso, e teve bastante procura, né? Algumas empresas a gente obteve retorno, outras a gente não obteve. Até nesse ano a gente mudou algumas coisas, algumas regras na forma de fazer, até para a gente ter acesso a isso e saber o que de fato realmente essas vagas foram preenchidas, né? E as que não foram. Então, a gente passou o domingo, a tarde toda ali, recolhendo esses currículos, né? E além disso, tinha a questão dos trabalhos que são feitos, tanto na Secretaria da Fazenda, divulgação de nota fiscal gaúcha, IPTU premiado, a questão de todo o trabalho pelo CRAS e o CRES também, da Secretaria de Desenvolvimento, e tinha alguns comerciantes também que vieram ali no dia para comercializar os seus produtos. A gente recebeu em torno de 400 currículos no domingo. Esses 400 currículos está sendo feito agora todos estão sendo, como é que eu posso dizer, organizados para serem enviados a todas as empresas que nos passaram a questão das vagas, e teve pessoas que concorreram a mais de uma vaga, então deixou o seu currículo para mais de uma vaga. Então, essa parte da triagem que a gente está fazendo, de precisar tirar cópias para mandar, porque às vezes tu quer uma vaga de caixa, a gente tinha apenas uma caixa ali para vaga de caixa, mas tem 3, 4 empresas que tinham essa vaga para caixa. Então, a gente vai tirar cópia dos currículos e enviar a todas as empresas que nos enviaram essas vagas. Então, essa triagem está sendo feita nesta semana e na semana que vem também. Logo após isso, a gente já vai encaminhar também um ofício às empresas para que, num prazo de 30, 40 dias, eles nos deem um retorno de como foi, se as pessoas se conseguiram contratar, se as pessoas estavam assim qualificadas ao cargo, até para a gente ter um retorno e saber se esse evento, se esse trabalho que as duas secretarias vêm fazendo, ele está valendo a pena, né? Porque a gente tem toda uma questão, como é que eu posso dizer? Foi feita inicialmente uma palestra, um workshop de como
fazer os currículos. Então, a gente não está simplesmente ajudando a ofertar as vagas, mas também estamos trazendo maneiras para que as pessoas possam se especializar e entregar um currículo bom numa empresa. Porque a gente sabe que todo mundo quer contratar alguém competente, alguém comprometido e que tenha conhecimento nas suas áreas, né? Muito bem. A gente acompanhou também mais de 60 vagas, o número de currículos também foi bem acima, né, do que a gente habitualmente costuma ver no dia a dia, vamos dizer assim, durante as semanas aqui nessa busca de empregos. Você já tem algum dado sobre o evento, secretária, em relação ao número de vagas, se permaneceu o mesmo, já informado anteriormente, e principalmente a questão dos currículos, né, quantas pessoas ali procuraram, enfim. Nós tínhamos exatamente em torno de desculpa, 65 vagas. Dessas vagas, apenas 2 vagas que não tiveram entrega de currículos, né? O restante, todas, a gente teve currículo. E como eu falei anteriormente, será feito essa triagem nessa semana e na semana que vem, porque às vezes tem, como a gente colocou, um espaço para, digamos, um exemplo de caixa, para ser caixa, né? Ou frentista, ou atendente, tinha uma caixa. Então, as pessoas que colocaram ali o seu currículo, elas têm interesse em ser caixa em qualquer uma das empresas que estavam encaminhando suas vagas. Então, essas serão feitas as cópias de todos os currículos e encaminhado a todas as empresas, tá? A gente não separa, tipo, não existe a preferência, a gente encaminha todos os currículos, porque assim todas as empresas têm oportunidade de conversar com as pessoas que têm interesse e também as pessoas têm oportunidade de conhecer também as empresas onde estão pleiteando uma vaga, né? Sim, o pessoal tem também um certo comentário, às vezes até muito negativo, em relação à possibilidade da prefeitura influenciar na decisão. Mas as pessoas, quando fazem esse tipo de análise, esquecem que cada empresa tem uma política interna, tem um modo de avaliação, né, secretária? A senhora que tem bastante conhecimento, estudo também na área, pode trazer um pouquinho para as pessoas iluminar essa visão, né? A prefeitura não faz seleção, né? Exatamente. O nosso trabalho aqui é apenas aproximar, entendeu? Aproximar as pessoas que estão pleiteando uma vaga das empresas. Então, como é que a gente faz isso? A sala do empreendedor, juntamente com a CIT, eles entram em contato com as empresas que têm vagas a oferecer e que têm interesse, tá? Essas empresas nos enviam, ó, a gente tem vaga para um atendente, um frentista e um caixa. Todas as empresas vão nos enviando as vagas. Essa vaga é feita uma seleção e os requisitos é conforme cada empresa, tá? A empresa vai dizer o que ela está querendo para aquela vaga. Então, não é nada com a prefeitura. A única coisa que a gente faz é captar essas vagas para oferecer neste dia. E as pessoas podem se inscrever para qualquer uma das vagas e para qualquer empresa também, tá? Certo. Estamos Tanto falando. que, lembrando, Jefferson, que toda a seleção, por que os currículos agora são feita uma triagem encaminhada às empresas? Porque essa seleção, essa conversa, essa negociação não é nossa parte aqui, nem da Secretaria de Fazenda, nem do Desenvolvimento. Isso é diretamente a pessoa com a empresa. E a gente também não tem acesso. A gente vai ter acesso depois apenas se a empresa contratou ou não contratou a pessoa, tá? Fica esclarecida essa parte. Também, dentro da secretaria, há uma célula, podemos dizer assim, que possibilitam aos microempreendedores, MEIs, as pessoas que queiram ter o próprio negócio, para que possam desenvolver as suas habilidades e principalmente a adequação, documentação, enfim. Ontem, inclusive, era o Dia Internacional do Microempreendedor, das pequenas empresas. E aí eu já vou fazer o link aí com a secretária para poder também levar para as pessoas, para o nosso público, depois que vai assistir a nossa live, que está acompanhando agora, que também existe essa possibilidade de navegar no mundo dos negócios. Não é muito fácil, né? Já posso dizer por mim, mas vale a pena com o decorrer do tempo. Isso, então assim, nós temos aqui na secretaria a sala do empreendedor, né? Nós temos a sala do empreendedor. Essa sala é uma sala
que o atendimento é totalmente gratuito, tá? Onde as pessoas podem vir tirar todas as suas dúvidas, tá? Onde as pessoas podem vir abrir o seu MEI, abrir o seu primeiro CNPJ, tá? Porque muitas vezes as pessoas trabalham, fazem um trabalho e acabam não tendo essa regularização de ter um CNPJ, né? E hoje em dia a gente sabe que para te vender os produtos e tudo mais, a grande maioria necessita de tu estar regularizado, né? Então, esse trabalho que a Sala do Empreendedor faz é isso. É a regularização do MEI, é tu fazer o MEI, ajuda e ensina a fazer as declarações, ajuda e ensina a tirar as notas fiscais, né? E tem todo um trabalho que é feito ali, a questão das certidões e tudo mais. Então, toda e qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver em relação a isso, ela pode vir até a Sala do Empreendedor, que fica aqui no prédio da Prefeitura, dentro da Secretaria da Fazenda, e conversar. Nós temos 2 servidores ali que trabalham, né, diretamente nessa área, né? E estão aí para apoiar todas aquelas pessoas que têm interesse em se regularizar. Bem, Jornal Manchete Digital na manhã dessa sexta-feira conversa com a secretária de Fazenda, da Fazenda e Fomento Empresarial, Adriana Faco de Souza Lopes. Agora temos 10 horas e 41 minutos. Temos no decreto municipal, agora recente, secretária, a questão dos eventos. A senhora também citou há pouco que os eventos serão enxugados, né? Alguns até com recursos menores. Mas agora no próximo semestre já havia, né, uma agenda programada para os eventos da pasta. Vamos falar um pouco sobre estas ações de vocês agora para essa segunda metade do ano. Isso, a gente tem aí toda uma programação, inclusive no dia, partindo da Sala do Empreendedor já, no dia 9/7, na Casa de Cultura, irá acontecer um workshop para mês. Esse workshop para mês, ele não é só para quem é MEI, ou para quem tem interesse em ser MEI. É também para contadores e para toda a população em geral que quer tirar as suas dúvidas e saber como realmente funciona. Então, o nome do workshop é Descomplicando o MEI. Ele vai tirar todas as dúvidas sobre o MEI, declaração do imposto de renda para MEIs, né? Que é uma coisa que estava bastante. A gente recebia bastante questões aí e questionamentos sobre isso, a formalização do MEI e muito mais. Então, assim, o pessoal do Sebrae vem no dia 9/7, na Casa de Cultura, tá? A partir das 19 horas, para realizar esse workshop totalmente gratuito, tá? Totalmente gratuito quando eu falo, tanto de palestrante quanto para a população. Então, é uma grande oportunidade para todo mundo que tem dúvida e que para todos que querem ter mais conhecimento sobre esse assunto aqui também. Então, já fica o convite para os contadores, para os MEIs, para quem tem interesse aí em se adequar, né? Ou tem interesse em abrir o seu MEI. No dia 9/7 vai estar acontecendo esse workshop, que é Descomplicando o MEI. Sim, no dia 14/8, estará acontecendo aqui no município também o 2º Seminário Regional de Educação Fiscal, um evento também totalmente gratuito. O ano passado a gente juntou mais de 32 municípios, né? Esse evento é muito importante para o município, por quê? Porque através desse evento nós pontuamos no PIT, que é o Programa de Integração Tributária, que também isso retorna em dinheiro ao município. Então, alguns eventos a gente tem que seguir e fazer por essa questão, porque nós vamos pontuar no PIT, então precisamos trabalhar nesse sentido. E esse seminário é relacionado a isso, a parte da educação fiscal, onde teremos aí Receita Federal, Receita Estadual, TCE e mais uma servidora que vai estar ensinando práticas também. Que isso não é só o nosso município que vai pontuar. Todos aqueles que estiverem participando também no dia vão estar pontuando no PIT também, tá? E no dia 15, aproveitando que já vamos estar nesse movimento, a gente vai realizar a 2ª edição também do nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico, que também foi um fórum que iniciamos no ano passado, um fórum regional, onde no ano passado a gente trouxe palestrantes ímpares, né, que trouxeram um conhecimento muito grande ao município. Esse fórum é direcionado a todas as pessoas da população,
não só profissionais, não só empresas, não só servidores, mas a todas aquelas pessoas que querem ter mais conhecimento sobre os determinados assuntos. Eu não consigo te dar hoje exatamente quais serão os temas, porque a gente está montando ele ainda, né? Mas com certeza serão temas pertinentes e temas que nos preocupam e temas também que venham a calhar com o desenvolvimento da nossa cidade, tá? Tudo bem, então já passando, né, essa programação para o próximo, para esse próximo semestre, o Panciretã, que inclusive tem um destaque muito importante, né, nessa área fiscal, tributária. A gente colocou aqui também recentemente dados que engrandecem, né, aqui o município, não só na região, mas também em todo o país. E falávamos em off também, secretária, desse ajuste, né, que a prefeitura teve que fazer nos últimos anos, sair lá do tempo do papel e do carimbo para a era digital, né, e informatização, toda que foi feita lá na gestão Guga. Rapidamente falar um pouco sobre essa mudança, a senhora que acompanhou também aí desde o início, e desses dados, né, que pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, Tupanciretã tem destaque aí no Brasil nesse segmento. Exatamente. Nós, como somos parte técnica, né, eu sempre falo, existe uma evolução e é um trabalho de formiguinha, onde vai acontecendo aos poucos, mas que lá na frente ele vai ter um reflexo muito grande. Então, como tu bem falaste, a questão da gente ter tido essa questão de mudar do papel para o digital, claro que ainda existe algumas coisas que a gente trabalha no papel, né? Mas a grande maioria hoje está digital. Isso facilita, isso desburocratiza, isso agiliza os serviços públicos. Que antes uma pessoa teria que vir na prefeitura para abrir um protocolo, hoje ela pode estar na comodidade da sua casa e abrir de casa. E isso vai ser respondido. Todo o tempo que se leva para tramitar um processo e tudo mais, tudo isso vai aparecer ali também. Isso é até um controle da eficiência, né, na gestão pública. Então, e isso foi um trabalho que a gente veio realizando já de anos, né? E que eu acredito que tem dado bons frutos e bons reflexos, e com certeza a gente vai seguir nessa mesma linha, né? Sobre a questão do ranking também, eu fico muito feliz. Digo sempre que não faço nada sozinha, existe uma equipe por trás, né? A gente fica à frente da pasta, mas eu não faço o operacional, a gente faz a gestão. Então, existe uma equipe muito comprometida, uma equipe que trabalha diariamente, né, incansavelmente, para que essas informações cheguem corretamente, para que essas informações sejam mais transparentes possíveis. E a gente fica feliz de ter esse reconhecimento, né, a nível nacional, a nível Brasil, que foi do ranking das informações contábeis e fiscais, né? Ficamos aí em 19º nacionalmente no Brasil, né? Uma meta para chegarmos aos primeiros aí no ano que vem. Ficamos em 8º lugar no estado. Então, isso mostra o quanto estamos comprometidos em fazer gestão e trabalhar bem os recursos públicos. Secretária Adriana conversando conosco na manhã desta sexta-feira. Agora nós vamos entrar então num tema que chamou muita atenção da comunidade essa semana, que é em relação ao decreto de calamidade na prefeitura, o decreto 6999. Esse decreto ele é especificamente para a questão, vamos dizer assim, do caixa, né? A administração do dinheiro, né? Não, claro, tão importante quanto as outras pastas, mas é daí que saem os recursos para todos os serviços do município. E chamou a atenção porque é um decreto bem robusto, com muitos elementos ali considerados, e eu convoquei, né, e convidei hoje a secretária para a gente falar sobre isso, porque ela traz a parte técnica, como ela citou há pouco, né? Como ela é uma fonte técnica, ela vai trazer para a gente esses dados, essa questão, se já há uma visão futura para quando isso pode ser equilibrado. Então, a secretária hoje gentilmente está nos atendendo na manhã da sexta-feira. Claro, a gente acompanhou alguns detalhes anteriormente, informações do último fim de semana, a próxima programação desse semestre, mas vamos entrar então no decreto 6.999. Secretária, como que está hoje a situação do município? E, é claro, a senhora querendo apontar alguma coisa em relação ao decreto, fica à vontade.
Vamos iniciar do começo. Para se trabalhar numa administração pública, a gente trabalha e projeta de um ano para o outro, através da LDO e da LOA, que é a Lei do Orçamento. Essa projeção da Lei do Orçamento, a gente faz baseado nas receitas que irão entrar. Para te poder ter as despesas, você precisa ter as receitas. Baseando-se nisso, quando a gente fez o orçamento lá no final do ano passado, a gente tinha uma projeção de arrecadação no ano de 2024. Iniciamos o ano muito bem, tudo muito tranquilo, todas as receitas estavam acontecendo conforme a nossa previsão, a nossa projeção, mas infelizmente no mês de maio iniciou então essa catástrofe climática que, digamos, ninguém nunca na vida esperou, né, que aconteceu aí em todo o Rio Grande do Sul, e que os reflexos virão, e virão, como é que eu posso dizer, virão grandes e preocupantes, tá? Baseado-se nisso, então, o município, estando com todas as suas despesas em dia, com todos os seus compromissos em dia, inclusive hoje está sendo pago a folha dos servidores. Quando eu falo folha de servidores, ela existe um monte de encargos junto com ela. Todos esses encargos já estão organizados, o dinheiro também, porque a gente não pode só pensar na folha livre, né, líquida. Então, existem todos os encargos por trás dela, todos esses encargos estão em dia, fundo de previdência em dia, fornecedores em dia, todas as obrigações da prefeitura hoje estão em dia, tá? Mas, como sempre trabalhamos com gestão e vamos seguir nessa mesma linha, ficamos bem preocupados com as previsões que a gente recebeu. Fico em conversa diretamente com a FAMURS aí, né? Faço parte do CONCEF, sou vice-presidente do CONCEF, que é o Conselho dos Secretários de Finanças e Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente está muito preocupado com essa situação. Por quê? Porque quando a gente faz um orçamento, a gente faz baseado em receitas constitucionais e receitas próprias. O que são as receitas constitucionais? São aquelas que são transferências vindo da União ou do Estado. No nosso caso, a gente tem o exemplo do Estado, o ICMS. O que é o ICMS? É o imposto que é sobre a comercialização dos produtos e serviços, né? Então, esse imposto, como é que ele acontece? Cada vez que alguém vai no mercado e compra algum produto, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Compra algum produto, ele está pagando um imposto, tá? De tudo que tu compra, de todos os produtos, de todos os serviços, esse imposto é juntado em um bolo, tá? Lá no estado, digamos assim. Esse bolo é o 100% do que foi recolhido. Aos municípios deste 100% do bolo, 25% é devolvido aos municípios. Então, se eu tenho, digamos, um bolo de R$1.000, os municípios todos, né, os 495 aí, vão receber 25% desse bolo, tá? Só que detalhe, não é 25% para Tupã-Seretã. Tupã-Seretã, além disso, ainda tem, e os demais municípios, um índice que se chama o IPM, tá? Este índice é calculado em cima deste valor total que deu os 25. Um exemplo, para as pessoas entenderem mais prático. Se eu recebi R$1.000, 25% disso são 250. Esses R$250 serão divididos entre todos os municípios conforme o seu índice de IPM, tá? Que no nosso caso aqui em Tupã hoje é 0,35, 38 e assim vai. É um índice bem comprido. Mas então eu vou ter direito, Tupã-Seretã terá direito a esse 0,35 dos R$250, tá? Falando em números pequenos até para a gente compreender. Então, o que acontece? Com tudo que aconteceu, com essa tragédia climática que teve no estado, isso afetou todos os municípios. Por que afetou todos os municípios? Porque o estado deixou de arrecadar. A gente teve o exemplo aí na última terça-feira, na semana passada, onde só na terça-feira o ICMS reduziu 40,9%. Tínhamos uma previsão de entrar 1.950.000. Entrou 1.090.000. Então, só aí foram 800 e poucos mil reais que entraram a menor. Só que isso não se reflete apenas no ICMS.
se reflete também no Fundeb. O Fundeb é um recurso que vem específico para a Secretaria de Educação para pagar professores e alguns outros profissionais, conforme a lei permite, tá? Quando o ICMS baixa, como o Fundeb ele é composto 70% de ICM, ele afeta diretamente o Fundeb. Então, no momento que eu já perdi os 800 mil lá no ICMS, eu perdi quase 400 mil lá no Fundeb, tá? Então, isso tudo vai reduzindo. Tivemos aí no dia 10/5 uma previsão da FAMURS, onde o município perderia em torno de 10 milhões e 200 de ICMS, tá? No ano. Onde a nossa projeção, inicialmente, lá em janeiro de 2024, eram 38 milhões, então a gente já pensa que eu não tenho mais os 38. Eu tenho 28. Desses 28, eu tenho que pensar que também cai o Fundeb, então reduz mais ainda. Se não entra dinheiro vinculado para pagar as obrigações, eu preciso tirar do meu livre, do caixa livre. Então, a gente tem que pensar numa reformulação. Por isso que foi pensada, então, essa questão do decreto. Então, assim, por que foi feito o decreto? Por que Tupã-Ciretã fez esse decreto? Porque Tupã-Ciretã está pensando na gestão, tá? Está pensando que estamos num ano eleitoral, no encerramento de mandato e temos que encerrar o ano, tá? Sabendo que não podemos ter despesas que fiquem descobertas. E isso não é aqui em Tupã-Ciretã, isso são todos os municípios, porque a legislação é a mesma para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então, esse reflexo que está tendo aqui e que nós já estamos trabalhando, que já estamos verificando isso e nos preocupando com essa falta de recurso que vai vir, acredito que será uma preocupação dos demais municípios também, tá? É muito, como é que eu posso dizer? Não é simpático o decreto, ele é um decreto de contenção de gastos, mas que a gente vai priorizar o que realmente é necessário nesse decreto. Então, o prefeito vai elencar suas prioridades, né? E a partir dali vai ser trabalhado. Lembrando que a gente precisa, algumas despesas são inevitáveis e elas precisam ser mantidas, e é essa a nossa preocupação: seguir o trabalho que vem sendo feito, manter tudo em dia e encerrar o ano com as contas todas fechadas, né? Que esse é o trabalho da gestão. Bem explicado essa questão, principalmente os dados, né? Em relação ao ICMS, 10 milhões, então, é a estimativa de vocês a menos. Isso foi em 10 de maio, Jefferson, tá? Essa previsão. Eu conversei com a Sinara da FAMURS nessa semana. Até o início da semana que vem, ela me disse que no máximo até sexta-feira, eles terão uma nova projeção. Que esta nova projeção é bem pior, tá? Sim. Então, ela me disse assim, ó, tu calcula que isso vai dobrar de valor ou mais ainda. Então, a gente fica mais apreensivo ainda porque tu não sabe o que vai acontecer. E eu acredito assim, ó, tipo, quando até algumas pessoas me perguntam, por que os outros municípios não estão falando sobre isso? Por que os outros municípios não estão tomando atitude? Antecipou a minha pergunta. Exatamente. O porquê disso? Porque eu acredito que seja algo que nem o Estado está sabendo como lidar com tudo isso, né? São dados ainda muito recentes, tá? E que a gente não sabe o que vai acontecer. Se acontecer no final do ano ou ao decorrer desses 6 meses para frente, for vindo as receitas, não acontecer essa queda, é uma situação. Mas se acontecer essa queda, a gente tem que estar preparado para o encerramento do ano. E é um ano eleitoral, então não é uma atitude simpática, não é uma atitude que as pessoas vão ver com bons olhos, mas é uma atitude de gestão, onde a gente tem que manter a questão de fazer investimento, de ter as políticas públicas, mas também manter a questão do caixa em dia, porque se a gente chegar no final do ano e não tiver o dinheiro para pagar as contas, nós vamos responder por isso. Então, é por isso que a administração está pensando nessa questão, é evitar que chegue no final do ano e que não se tenha isso, porque a gente sabe, e é nos passado diretamente a todos os secretários aí de todo o estado, existe um grupo onde é informado diariamente que as previsões não são boas. E a gente sabe tudo o que aconteceu, né? O nosso município, a gente não pode nem reclamar, eu digo sempre, porque perto de alguns municípios aí que ficaram totalmente destruídos, né?
eu acho que são coisas que a gente consegue, ao longo do tempo, aí consegue ir organizando. E também, como é um ano eleitoral, é um ano de algumas legislações que a gente precisa cumprir e organizar, alguns municípios ficaram em decreto de calamidade. Tupã-Detã ficou em decreto de situação de emergência. Então, resumindo, caindo a receita, o nosso índice de pessoal aumenta. Aumentando o nosso índice de pessoal, nós vamos responder por isso. Alguns municípios que estão em calamidade conseguem se justificar por estar em calamidade, tá? Então, ele vai justificar, estou em calamidade, caiu a minha receita, aumentou o meu índice, mas Tupã-Sertã está em situação de emergência. Então, nós não temos justificativa, nós temos que fazer a gestão, tá? E lembrando que também, além disso, temos que ter todo um cuidado e todo como é que eu posso dizer, um olhar a essa questão das receitas, porque a gente tem a questão do orçamento que não vai se cumprir conforme a gente estava prevendo. Eu faço uma analogia à nossa casa. Se você tem um salário de R$1.000 e tu sabe que desse salário vai ser cortado R$400, tu vai ter que se adequar a viver com esses 600. Então, algumas coisas tu vai precisar cortar, ou tu vai ficar devendo. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo aqui, tá? Então, o decreto, muitas vezes a gente fica até um pouco sem entender, né, o porquê do decreto. Eu ainda, tentando interpretar a situação, consegui perceber esta ação, para não dizer manobra, né? Como Tupã ficou fora do calamidade, mostra-se através do decreto que há uma situação difícil, mesmo não sendo qualificada dessa forma. Claro que assusta um pouco, como a senhora mesmo disse, é um ano eleitoral, surgirão ruídos também, né, interpretações de todas as formas, porque às vezes a gente está falando, as pessoas não acreditam, né, e por falta de conhecimento técnico também, muitas vezes é quem não tem a capacitação técnica acaba duvidando e indo atrás de fontes que muitas vezes também não sabem e entregam alguma informação que essa pessoa acaba desqualificando o debate. Isso é muito importante, né? A gente que trabalha com comunicação precisa ter essa responsabilidade com a checagem da informação. Por isso que hoje a secretária está aqui conosco nessa manhã. Então, esse decreto, ele coloca, claro, em alerta a administração pública, mas também chama a atenção para os superiores, as autoridades superiores, da real situação financeira do município ou, quem sabe, o que será pela frente. É mais ou menos isso, secretário. Exatamente, porque assim, ó, onde alguns municípios estão em calamidade, outros estão em situação de emergência, mas na hora de repartir aquele bolo que eu falei inicialmente lá do recurso do ICMS, a gente sai perdendo também, porque quanto menos o Estado arrecadar, porque tipo, as empresas pararam, as cidades foram destruídas, então automaticamente não são. Então, automaticamente, parando isso, diminuindo esse recurso, todo esse bolo é diminuído. Então, tipo, como eu falei, esses 25% vão ficar menor. E esses 25% é conforme cada índice. Então, por mais que o município tenha um índice bom, se o Estado não arrecadar bem, nós não vamos ter dinheiro sobrando. Pelo contrário, vai estar faltando. E como eu disse para vocês, assim, ó, nós trabalhamos com dados, esses os municípios, né? E eu acredito, assim, converso diretamente, que todos os municípios estão bem preocupados, estão sem saber, muitas vezes, o que fazer. Mas é isso aí, a gente precisa pensar maneiras para que as coisas ocorram da melhor forma possível, para se manter tudo que é possível de serviços, né? E manter as despesas inevitáveis e chegar no final do ano aí com as contas em dia, com um orçamento fechado, por mais que tenha essa redução, que a gente também não esperava. Isso não é uma culpa de um município ou de outro, ou culpa da secretária ou de quem for. Isso é uma questão que aconteceu no estado inteiro e que vai refletir em todos os municípios, tá? A senhora acredita que os municípios também terão essa mesma atitude em breve, secretária, em relação a decretos, enfim, em ações? Eu acredito que o município que trabalha a gestão, ele deve estar bem preocupado e ele vai sim fazer decreto de contenção de despesa, tá? Mas,
Como eu falei, isso é uma questão de cada um, né? Cada administração tem a sua maneira de trabalho, e aqui a gente trabalha muito essa questão da gestão dos recursos, então aqui estamos trabalhando dessa maneira, até para evitar, porque não adianta chegar lá no final do ano sabendo de tudo isso, esperando, né, que não se venha, ou esperando que venha, a gente não pode contar com algo que não sabe o que vai acontecer. E é muito, como é que eu posso dizer? É muito visível bastante tempo para se reconstruir Sim. e se realinhar conforme estava. Então, isso vai refletir diretamente nos municípios, com certeza. Muito bem. Cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu captar o raciocínio. Secretária, uma última pergunta antes do encerramento. O prefeito, inclusive, já se manifestou sobre isso, mas a senhora é que tem a rubrica do Caixa. O município de Tupã-Ciretã já vinha enfrentando dificuldades antes dessa queda de ICMS, conforme a gente tem ouvido se ventilar aí na cidade. Como que estava a situação do município antes desse episódio, por favor? Como eu falei, o município está em dia com todas as suas obrigações, tá? Eu sempre trabalhei de uma forma para, não é, digamos, economizar, mas que fossem bem aplicados recursos. Então, a gente sempre veio trabalhando, nunca houve algo sobrando horrores de dinheiro, né? Mas a gente sempre trabalhou, sim, muito bem essa questão da parte do recurso financeiro. Não estamos devendo nada, que fique bem claro isso. O município não tem dívidas, o município está com todas as suas obrigações em dia, com todos os seus fornecedores em dia, tá? E pretendemos manter desta maneira. Só que existe essa previsão de queda de arrecadação, não por culpa do município, né, que fique bem claro, não por culpa de ninguém, mas que nós precisamos prever isso e tratar. É uma maneira delicada, mas nós vamos trabalhar dessa maneira, até para continuar e manter tudo em dia. Muito bem, secretária Adriana conversando conosco na manhã dessa sexta-feira, dia 28, e deixar um meu agradecimento aqui para a senhora por ter nos recebido, dizer que a gente está à disposição e quem sabe estaremos novamente aí nesses próximos eventos conversando. A senhora que deve sair em outubro para a licença maternidade, né? Então, fique à vontade aí para o seu encerramento e, por gentileza, se quiser colocar também mais alguma informação que não tenhamos falado aqui na nossa entrevista, fique à vontade. Não, é agradecer também o espaço, né, e dizer que tanto eu quanto qualquer servidor aqui da secretaria está disponível para tirar dúvida de qualquer questão. Se alguém ficar com alguma dúvida, né, pode me procurar aqui na secretaria também, estou aqui disponível para atender todo mundo. E dizer que as pessoas, por mais que muitas vezes as atitudes não são simpáticas, mas que com certeza é para um bem comum. E, como eu falei, eu procuro trabalhar a gestão e a parte técnica, então esse é o nosso trabalho e eu vou manter até o dia que eu estiver aqui, que é trabalhar a gestão e organizar e deixar as coisas organizadas. Estão tudo em dia e pretendo que mantenha-se tudo em dia, tá? E agradecer, mais uma vez, então, o espaço, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo e fico à disposição aí também. Se alguém tiver alguma dúvida, só me procurar aqui na secretaria, tá? Muito bem, obrigado a todos. A gente segue aqui na nossa programação, acompanhe o nosso site JMD, fiquem atentos para o frio do fim de semana e as atualizações também durante o dia de hoje. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.